Splinter Cell é uma franquia popular da Ubisoft, que anunciou seu retorno em 2021 e prometia um remake feito do zero do primeiro jogo, utilizando o mesmo motor gráfico de Avatar, Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws. Em entrevista ao estúdio canadense em 2024, Daryl Long, diretor da Ubisoft Toronto, comentou sobre o estado atual de diversos projetos em andamento, mas não valendo para todos, acabando com uns tendo mais relevância que outros no momento, incluindo o Splinter Cell Remake. Long falou que a equipe ainda não está pronta para mostrar ou falar sobre o desenvolvimento, ou seja, sem previsões para divulgações mais detalhadas ou demonstrações públicas. Isso significa que o estúdio não tem intenção de divulgar informações sobre o jogo no momento. 7 anos depois de The Elder Scrolls 6 ser anunciado, ainda estamos no mesmo ponto. O desenvolvimento tinha se iniciado, mas não recebemos nenhuma informação sobre, e a Bethesda ficou mais focada na expansão de Starfield. Em entrevista, o desenvolvedor da Bethesda, Bruce Nesmith, disse que será quase impossível para The Elder Scrolls 6 atender às expectativas dos fãs. Bruce também citou que os fãs que vão querer comprar, as suas expectativas serão quase impossíveis de serem atendidas. E os departamentos de marketing da Bethesda simplesmente colocam suas mãos nas cabeças e choram por isso. Como Bruce esteve envolvido em grandes obras dos videogames, certamente o desenvolvedor possui experiência no que diz respeito. O último lançamento da Bethesda foi Indiana Jones e o Círculo de Fogo, lançado em dezembro de 2024. A produção de Hollow Knight Silksong, enfim, está dando passos importantes, segundo Matthew Griffin, chefe de marketing da Team Cherry, responsável pela franquia. Em janeiro deste ano, depois de ser perguntado sobre, Matthew afirmou que o jogo está progredindo e será lançado. Hollow Knight Silksong ainda não tem previsão de lançamento. A última atualização oficial do estúdio de desenvolvimento Team Cherry disse que o plano era lançá-lo na primeira metade de 2023, mas o desenvolvimento ainda continua. O jogo foi anunciado em fevereiro de 2019. Muitos perderam as esperanças, mas é possível que uma das maiores licenças e um dos jogos mais esperados de todo o catálogo da Ubisoft ainda esteja nos planos. Mesmo após bastante tempo, insiders relatam que Beyond Good and Evil 2 estaria em produção. A informação veio do jornalista Tom Henderson, conhecido por vazar informações sobre a indústria dos games. Em 2021, ele relatou que o jogo estava em dificuldades no desenvolvimento e que corria risco de ser cancelado. Em 2022, ele afirmou que o jogo ainda existia, mas estava preso em um ciclo problemático de produção. Em 2024, em uma publicação no Twitter, ele comentou que o jogo existe, mas a situação era complicada. O lado bom é que o título ainda não foi cancelado, mas o lado ruim é essa situação complicada que Henderson não explicou detalhadamente. O jogo foi originalmente anunciado na Ubi Days de 2008, com quase uma década de silêncio antes de ser revelado novamente na conferência de 2017 da Ubisoft. A Warner Bros. Games e a Monolith Productions são os estúdios dos jogos Terra-média, Sombras de Mordor e Fear. Em 2021, anunciaram que estavam desenvolvendo um jogo baseado na Mulher Maravilha. Relatos indicam que o desenvolvimento do jogo enfrentou desafios significativos, incluindo uma reformulação completa no início de 2024 e a substituição de diretores, o que resultou em atrasos consideráveis. De acordo com informações da Bloomberg, o jogo passou por um reboot em 2024, trocou de diretores e pode estar há anos de ser lançado. Em novembro de 2024, a Monolith atualizou seu site oficial. A home do portal teve suas cores trocadas, usando agora as cores principais da Mulher Maravilha. Além disso, o jornalista Jason Schreier afirmou que o jogo não será lançado antes de 2026. Portanto, é improvável que o jogo da Mulher Maravilha tenha sido destaque em eventos recentes, como o The Game Awards de 2024. Dragon Quest XII foi anunciado durante as comemorações do 35º aniversário da série, e será o primeiro lançamento principal desde Dragon Quest XI, de 1917. Essa foi a penúltima atualização desde maio de 2024, quando o criador da série, Yuji Horii, lamentou a perda de Akira Toriyama, designer de personagens, e Koichi Sugiyama, compositor da série. Além disso, Yu Miyake, produtor principal, deixou o projeto para liderar a divisão de jogos mobile da Square Enix. Com todas essas mudanças, muitos fãs temiam que o jogo pudesse ter sido cancelado. Porém, esse ano, Yuji Horii confirmou que Dragon Quest XII ainda está em desenvolvimento. Durante uma transmissão, ele revelou que a equipe da Square Enix está trabalhando duro no jogo e que as informações serão divulgadas aos poucos.
Rumores se espalharam pela internet, dizendo que The Wolf Among Us 2 havia sido cancelado. Um porta-voz da Telltale Games confirmou que isso não era verdade. Não é de se estranhar que muitos fãs tenham acreditado no boato, já que em setembro de 2018 a Telltale chegou a fechar as portas e cancelar todos os seus projetos. Depois disso, em agosto de 2019, o estúdio renasceu e revelou que o desenvolvimento de The Wolf Among Us 2 iria recomeçar do zero. Não sabemos muito a respeito, o mesmo que está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. A Eurogamer, que frequentemente cobre notícias, análises e entrevistas relacionadas a Telltale, mencionou que, como regra, eles não comentam rumores e tópicos infundados do Reddit. Mas o desenvolvimento de The Wolf Among Us 2 continua, e estão animados para compartilhar mais sobre o jogo com os fãs da Telltale e a comunidade quando chegar a hora certa. O título estava originalmente programado para 2023. Judas, o próximo projeto da Ghost Story Games, estúdio fundado por Ken Levine após o fechamento da Irrational Games, parece estar enfrentando desafios significativos em seu desenvolvimento. De acordo com o jornalista Jason Schreier, o estúdio, que está trabalhando no título há anos, ainda não conseguiu lançar o jogo, e grande parte da equipe original já deixou a empresa. Em 2022, Schreier já havia destacado que o projeto estava passando por dificuldades internas, com muitos funcionários atribuindo os problemas à gestão conturbada de Ken Levine. Entre os principais pontos levantados foram uma visão extremamente ambiciosa para um estúdio pequeno, falta de comunicação clara entre os líderes e o restante da equipe, e principalmente a constante insatisfação de Levine com o andamento do projeto. Esses obstáculos impactou diretamente o desenvolvimento de Judas, adiando seu lançamento e gerando incertezas sobre o futuro do jogo. Judas foi anunciado oficialmente durante o The Game Awards de 2022. Finalizando, Deep Down foi anunciado em fevereiro de 2013 pela Capcom, e a última vez que teve alguma novidade foi em 2015, quando foi revelado que o jogo tinha ganhado uma nova visão e seria modificado por ter crescido mais do que o planejado originalmente, segundo o produtor Yoshinori Ono. Em 2018, a Capcom, detentora do projeto, renovou a marca registrada de Deep Down, o que gerou especulações de que o jogo ainda poderia ser lançado. Os motivos exatos de não ter recebido atualizações até hoje nunca foram totalmente esclarecidos. Deep Down seria um jogo de fantasia medieval, mas que se passava no futuro. O jogador estaria em 2094, onde uma tecnologia dá a possibilidade de se conectar a outros mundos e outras épocas através de relíquias. Lembrando que todas as informações sobre os jogos que mencionados aqui foram coletadas de fontes disponíveis até a data de edição deste vídeo. A indústria dos games está sempre em movimento e novos detalhes podem surgir a qualquer momento. Um outro ponto importante, como vários dos jogos mencionados não possuem vídeos completos disponíveis, foram utilizadas imagens de títulos anteriores de suas respectivas franquias. Encerrando, gostaria de agradecer a todos por assistir. Obrigado e até o próximo vídeo.